Estive conversando com um amigo meu quando ele me perguntou se um ateu pode ser salvo. E eu disse que iria procurar na Bíblia e gravar um episódio do Foco e Fé falando sobre isso. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Bom, a Bíblia deixa bem claro, em pelo menos três ocasiões, que todo aquele, sem exceção, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Primeira vez que apareceu na Bíblia foi em Joel 2, capítulo 2, versículo 32. Essa frase que Deus disse através de Joel foi reafirmada no discurso de Pedro, lá do livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 21, e na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso é algo que aconteceu na prática, né? A Bíblia tem um exemplo prático disso, que é justamente o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele muito provavelmente viveu a vida inteira errado. Viveu uma vida no crime, uma vida de roubos. E ali na cruz, nos seus últimos momentos de vida, ali ele reconheceu Jesus. Ali ele teve fé e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e se arrependeu. Claro que ali já não tinha mais o que fazer, né, ele não podia fazer as coisas diferente do que ele fez na vida, mas ele reconheceu Jesus e foi salvo. Ou seja, um ateu pode ser salvo? Sim, por mais que ele tenha vivido uma vida inteira sem crer em Deus, se no último momento, no último ali, ele reconhecer, ter fé em Jesus, se arrepender dos seus pecados e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus verdadeiramente, ele vai ser salvo. Aqui, inclusive em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 21, ainda diz aqui o próprio Deus falando através do profeta Ezequiel: mas se o ímpio aqui a gente pode considerar o ateu, né, que é o tema desse vídeo, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Ou seja, mesmo que você tenha vivido uma vida inteira errado, se você se converter no último momento, você será salvo. Agora, um outro caso diferente seria se a pessoa nunca ouviu falar de Deus, ela nunca teve conhecimento. Aí já seria uma outra forma de julgamento que só Deus sabe, né? No caso, só Deus poderia julgar isso. Mas alguém que conscientemente não crê em Deus, aí realmente o único jeito de ser salvo, se ela não se converter durante a sua vida e mudar suas atitudes e tudo mais, é se no último momento ela se lembrar de Deus e entregar a vida a Ele, sim, um ateu pode ser salvo. Inclusive, o contrário pode acontecer. Uma pessoa que a vida inteira viveu obedecendo a palavra de Deus, buscando obedecer os mandamentos, ensinando as pessoas. A pessoa pode ter vivido a vida inteira obedecendo a Bíblia, mas se no último momento ela renunciar, no último momento ela desistir, ela cansar, ela não vai ser salva. Da mesma forma como diz aqui no versículo 22 do capítulo 18 de Ezequiel, de todas as transgressões que cometeu não haverá lembrança, da mesma forma, de todas as coisas boas, todo o sacrifício, toda a renúncia que foi feita em prol do evangelho, por essa pessoa que no fim da vida desanimou, ela cansou e largou a fé, também não será lembrado. Porque é justamente o que diz aqui logo no versículo 24. Deus ele diz: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito,
não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Ou seja, se um ateu pode ser salvo, um crente pode ser condenado. Deus, ele é justo. A gente, a igreja, enfim, na internet, muito é falado do amor de Deus, né? Deus é amor, Deus é misericórdia. E sim, Deus é amor, Deus é misericórdia. Só que Deus, ele também é justiça. Ele é justo. Então, se da mesma forma que ele não se lembra das transgressões, do pecado de um ateu, por exemplo, que no último momento se arrependeu e ele salva essa pessoa, mesmo que ela tenha feito tudo errado a vida inteira, da mesma forma, se uma pessoa fez tudo certo a vida toda e no último momento ela falhou, ela desanimou, ela abandonou a fé, ela não vai ser salva. Deus é justo. Nós temos que ter cuidado de como a gente está andando. Muito cuidado. Então, sim, um ateu pode ser salvo. Mas da mesma forma que um ateu pode chegar ao céu, um crente pode chegar ao inferno. Então nós temos que não ficar olhando para a vida dos outros, mas olhar para nós mesmos, para a nossa condição. O que nós temos feito pela nossa salvação? O que a gente tem feito para ser salvo? Ou o que a gente tem feito para ser uma pessoa melhor, para ser um trabalhador melhor, um filho melhor, um estudante melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, enfim, seja o que for. A gente tem que olhar para nós mesmos e nos preocupar principalmente com a nossa situação perante Deus, porque no final de tudo é Ele quem nos salva ou nos condena. Na verdade, quem condena somos nós mesmos, né? O pecado que habita em nós. Mas Deus nos dá a opção de ser salvo, inclusive para quem é ateu. No último momento ele pode ser salvo, ou em vida se ele se converter e abandonar todas as práticas erradas que ele fazia. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa ter falado com você, a ter entendido essa palavra, você que é cristão, você que é ateu, que você pense no que foi falado aqui. Eu vou até reler aqui para ficar bem gravado na sua memória, a partir do versículo 21 até o 24. Eu vou ler esses 4 versículos e que você possa meditar, pensar sobre isso e avaliar como você tem vivido a sua vida. Então diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.